Pá, prontinho. Depois que a gente finalizar aqui, né? Eu sempre gosto de deixar disponível também o vídeo lá no YouTube para consulta futura, né? Para rever o vídeo depois quando precisar rever, ou caso ficar alguma dúvida, poder acessar lá no YouTube também. E quem não puder entrar também, né? Tem isso também. Eu particularmente sempre fui muito do assistir as lives depois, né? As lives do YouTube, sempre dou essa dica também lá no grupo, no próprio grupo, né? Que aí depois a gente consegue ver na velocidade um e-mail, consegue controlar o que já viu, o que não viu. Por isso também que eu não gosto de me prolongar muito para não tomar o tempo de vocês, que eu sei que é muito precioso também quando a gente está na rotina de estudos, a gente está ligado ali no 220, no 330 e quer render e produzir cada vez mais. Hoje a apresentação ela é bem curta, deixa eu só perguntar para vocês. Acredito que não, né? Porque também, por agenda, não consegui mandar o vídeo antes sobre fundos de investimento. Conseguiram ver o vídeo lá no YouTube? Sim, não deu tempo. Comecei, mas não deu para terminar. Não vi, não, Lena. Grupo? Tranquilo. Imaginei que também, por conta de agenda, essa semana foi bem corrida por conta do feriado, né? Aproveitei para desafogar algumas pendências aqui. E acabou que o vídeo atrasou um pouco, mas não tem problema. Vai ficar lá, né? Já está lá a parte um. Essa daqui, como na própria apresentação já traz, né? É a parte 2. O que eu Manda o link tentei no grupo, trazer. por favor. Oi? Se você puder mandar o link no grupo para Ah, nós, sim. por Na favor. verdade, eu acho que eu mandei lá, mas provavelmente já entrou no grupo depois que eu mandei, mas eu vou mandar novamente, tá? Ah, beleza, obrigada. Nada. Como eu sempre gosto de trazer aqui nas nossas lives, eu faço um vídeo introdutório já para a gente ganhar uma fluidez aqui, e aqui a gente vai para a parte mais chata mesmo, aquela parte mais que tem, a gente pode ter mais dificuldade de memorizar ou de fixar o conteúdo, tá? Trouxe alguns tópicos que geralmente eles trazem algumas dúvidas ali. O primeiro deles que acaba gerando muita dúvida é a própria marcação a mercado, né? Para a CPA 10 aqui na marcação a mercado, o que que a gente vai precisar entender, né? Para a CPA 10 aqui. Na CPA 10, basicamente, é para evitar, né? A gente já viu isso também, tenho certeza que vocês já viram, evitar a transferência de riqueza entre os cotistas, né? Então, o cotista que comprou a cota por R$ 10 e essa cota valorizou, não faz sentido outro cotista entrar depois e comprar a cota pelo mesmo preço. Da mesma forma, se a cota desvalorizou, né, não faz sentido outro cotista entrar ali e comprar aquela cota mais cara, né? Eu vou já trazer aqui um exemplo de como de como o mercado ele faz essa marcação a mercado, com um exemplo tentando ser o mais simples possível também, para a gente não se atrapalhar muito. Mas na CPA 10, praticamente o que eu preciso lembrar de marcação a mercado, ela é isso. Na CPA 20 e no próprio CEA, que é já de especialista em investimento, muitas vezes, no CEA principalmente, né, a gente precisa fazer esse cálculo, né? Então, vou precisar pegar HP e fazer ali, descobrir é, como qual o novo valor, né, de uma cota, como que fica ali o valor justo da cota através de uma marcação a mercado. A marcação a mercado, basicamente, eu vou pegar o preço do ativo, né? Então, o preço de mercado do ativo, e vou atualizar ele. O gestor, que é o responsável por comprar e vender esses ativos pelo fundo, por todo mundo ali, ele eventualmente vai comprar e vender diversas ações, diversos títulos no mercado, e alguém precisa olhar para esses títulos, tá? Hoje eu comprei por 10, mas amanhã ainda continua 10, né? Então, todos os dias úteis, pelo menos,
os fundos de investimentos eles precisam atualizar esses ativos, né? E com essa atualização, e aí a gente vai ter um novo patrimônio líquido do fundo, né? Através da marcação a mercado. Basicamente, são dois tipos de marcação a mercado que existe atualmente. Então, tem a cota de abertura, né? A cota de abertura e a de fechamento, né? A de fechamento ou de encerramento, como achar melhor. Então, na abertura, o próprio nome já está falando, né? Pego todos os preços de abertura de mercado, geralmente ali em torno de 10 horas da manhã, já atualizo todo mundo e pronto. A partir daquele momento, o preço da cota daquele dia já é conhecido e aí eu só vou fazer esse procedimento novamente amanhã, né, no mesmo horário. Ou então eu posso pegar e fazer esse cálculo somente com os preços de fechamento do mercado. Então, basicamente, ou eu vou atualizar o preço da cota pela abertura do mercado, ou vou atualizar o preço da cota pelo fechamento do mercado, né? Porque não dá também para pegar horários aleatórios, né? Então, eu vou pegar, hoje eu vou fazer isso 11 horas da manhã, amanhã eu vou fazer 2 horas da tarde, então, assim, para ficar padrão existe essa marcação pela cota de abertura ou pela cota de fechamento. Acredito que todo mundo entendeu. Se alguém tiver alguma dúvida e precisar, se for mais urgente, pode ficar à vontade aqui e abrir o microfone ou levantar a mãozinha aqui na ferramenta, tá? Que a gente para atender. Deixa eu compartilhar logo com vocês aqui. Não, melhor, 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 melhor. Deixa eu cancelar. Vou trazer logo o valor da cota, né? A gente vai tratar desses dois temas logo a seguir, e aí eu vou trazer o exemplo. O valor da cota, para descobrir o valor da cota também, né? Para CPA 20, desculpa, para CPA 10, eu preciso entender o que é uma cota, né? Então, assim, a cota, ela é a menor fração do patrimônio líquido do fundo. Então, eu vou pegar o patrimônio líquido do fundo, geralmente gira em torno ali de milhões de reais, né? Alguns até bilhões de reais. Vou pegar todo esse patrimônio, vou dividir pela quantidade de cotas existentes dentro daquele fundo de investimento. Então, vou pegar o patrimônio líquido do fundo, tá? E vou dividir pela quantidade de cotas, né? Com isso eu vou descobrir o preço de cada cota, né? Então eu descobrindo o preço de cada cota vai ser nada mais, nada menos do que também eu fazendo ali essa marcação a mercado, né? Primeiro eu faço a marcação a mercado, descubro o preço de cada ativo ali dentro do fundo, logo em seguida somo todo mundo, né? Descubro ali o ativo dele, desconto as despesas, desconto taxa de administração, enfim, tudo que tiver de descontar. E aí eu chego no patrimônio líquido do fundo e vou dividir pela quantidade de cotas. Trouxe lá no vídeo também, vou repetir aqui, vou pecar pelo excesso, né? Sempre não, geralmente a gente vê isso também como pegadinha nas questões, não é pela quantidade de cotistas, tá, gente? Não é pela quantidade de cotistas. Por quê? Porque um cotista, ele pode ter diversas cotas, né? Então, é pela quantidade de cotas dentro do fundo de investimento, tá? Então, é pela quantidade de cotas e não pela quantidade de cotistas. Agora sim, deixa eu compartilhar. Deixa eu compartilhar o meu Excel. Eu preparei aqui. Alguém só confirma para mim quando der certo, tá? Por favor. Quando carregar, Já. já, né? Beleza. Tá. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos, até para a gente falar um pouco mais lá na frente também sobre tributação nos fundos de investimento. Então, eu peguei um renda fixa curto prazo, certo? Um fundo de ações e um fundo multimercado longo prazo, tá? O que acontece? Quais são os exemplos aqui dentro do fundo? A gente tem aqui alguns ativos dentro do fundo, e aqui em renda fixa, né?
Pode ser CDB, a LCI, a LCA, debêntures, títulos públicos federais. Toda essa turma de renda fixa vai estar aqui dentro dos ativos. E aí, até para a gente já ter aqui também uma revisão, né? Pelo menos 80% do patrimônio líquido desse fundo precisa estar em ativos de renda fixa, tá? Em ativos de renda fixa. Certo. Esses são os ativos. Aqui a gente tem as despesas. Extrapolei muito nas despesas, até diminuir aqui, né? Senão não vai sobrar nada para o fundo. Vou colocar 50 mil, 20 mil e 10 mil. Opa, 10 mil. Pronto. Essas são as despesas diárias do fundo, né? Ainda está muito alto, mas como é só um exemplo, não tem problema. Então, o que que a gente. Primeiro ponto para descobrir aqui o preço, aqui a gente está descobrindo o preço da cota, tá? O preço da cota. Essa planilha aqui. Como que a gente chega no preço da cota? Vou diminuir o do patrimônio líquido, desculpa, dos ativos, as despesas, tá? Aí pode ser despesa de aluguel, despesa de energia, enfim, né? As despesas que o fundo tiver lá no seu dia a dia. Aqui a gente tem os ativos menos as despesas. Então, aqui no fundo de ações, será as próprias ações. Então, mais uma vez, para a gente resumir, né, para a gente resumir, aqui pelo menos 67% desse patrimônio líquido, né, desses ativos, precisa estar investido em ações, em direitos de subscrições, em recibos de ações, então são em derivativos, né? Então são ativos ligados à renda variável, tá? Eu acredito que isso também não seja novidade para ninguém, né? Todo mundo já está esperto com relação a isso. Pronto. Tenho aqui os ativos menos as despesas. Esse daqui ainda não é o patrimônio líquido do fundo, né? Então, vou precisar tirar daqui a taxa de administração, que aqui, mais uma vez, também um resumo sobre taxas, né? A taxa de administração é aquela taxa, né, informada sempre lá no regulamento do fundo ao ano, né? Aqui a gente tem um exemplo, uma taxa de administração de 2,5% ao ano, porém, ela sempre vai ser descontada, né? Sempre vai ser descontada ali ao dia, tá? Ao dia. Então, eu não vou esperar passar o ano inteiro para poder cobrar os 2,5% lá da taxa de administração. Vou converter essa taxa ao dia, né? Ao dia que eu já fiz essa conversão, não é, a gente não precisa se aprofundar nesse cálculo, mas deu lá algo aproximado a 0,001% ao dia desse patrimônio líquido, tá? E aqui já está o cálculo, né? Então, 0,001% desse patrimônio aqui vai ser igual a essa taxa de administração. E aí, bem tranquilo, né? Vou pegar o que sobrou lá e vou tirar a taxa de administração. E aí sim eu tenho o patrimônio líquido do fundo, tá? Esse aqui é o patrimônio líquido do fundo nesse dia, né? Nesse dia, isso, Lu, deduzida diariamente, né? Então, aqui eu tenho o patrimônio líquido do fundo para esse dia do exemplo, tá? Para esse dia do exemplo. Aqui está dizendo que cada fundo possui 250 mil cotas, né? E aí, mais uma vez, tá, gente? Sempre, que mais uma vez, né? Sempre vai ser descontado pelo número de cotas e não pela quantidade de cotistas, tá? Não pela quantidade de cotistas. Opa, aqui foi errado. 250. Pronto. Aqui é quando eu chego para a turma da CPA 10, é isso que eu preciso saber, né? Vou pegar o patrimônio líquido do fundo aqui, que eu já cheguei nesse cálculo, e vou dividir pela quantidade de cotas daquele fundo. E aí eu vou descobrir o preço da cota, né? Vou descobrir o preço da cota. Então, é patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas.
bem tranquilo, bem suave, né? Não, a gente não precisa fazer esse cálculo, não precisa se preocupar com isso, mas a gente precisa entender como que funciona essa dinâmica também para quando chegar no momento da questão da prova, eu conseguir me colocar naquele contexto e saber do que de fato do que a questão está falando, né? Então aqui a gente tem os preços da cotas, né? O que que acontece quando a gente faz esse investimento? Aqui não tem o valor de investimento, tá? Vamos supor que o investidor, vou colocar aqui, tá? O investidor ele fez um investimento de R$ 500 em cada um desses fundos, tá? Então eu vou fazer o aporte de R$ 500. A gente vai descobrir a quantidade de cotas compradas, tá? Quantas cotas eu consigo comprar, né, com os R$ 500. Então, aqui a gente tem o preço da cota e eu só preciso dividir, né, os 500 dividido pelo preço da cota. E aqui vai sair a quantidade de cotas que eu consegui comprar de cada fundo, tá? Que não é reais. Deixa eu só corrigir aqui. Aqui é número. Pronto, número. Então, comprei 86,21 cotas do fundo de renda fixa lá em cima, comprei 57,34 cotas do fundo de ações ali no meio e comprei quase 70 cotas do fundo multimercado longo prazo, tá? É com essa base aqui, gente, que a gente faz, ou melhor, né, que o administrador faz o cálculo para saber quanto será pago em cota, né, lá no mês de maio e novembro, no famoso Come Cotas, né? Então, se eu tendo essa quantidade de cotas aqui e eu tendo retorno positivo nesse período, eu vou saber que naquele último dia útil, né, ou do mês de maio ou do mês de novembro, esses 86,21 pode virar, por exemplo, 85,89, né? Então, assim, vou ter ali descontado uma pequena parte das minhas cotas daquele fundo, tá? A Lu tá falando que precisa saber fazer o cálculo, né? Mas eu tenho certeza que esse cálculo aqui tu já tá afiada. Mas sim, para a turma do CE, que está estudando para o CE, para a certificação de especialista de investimento, aí não tem jeito. Vai precisar fazer esse cálculo aqui um por um, né? Claro, as questões lá também não trazem números muito grandes, mas é basicamente isso daqui: descobrir a quantidade de cotas, descobrir o novo valor da cota ali na marcação a mercado que a gente vai ver agora. Até aqui tá tranquilo, gente? Amém ou misericórdia? Misericórdia. Tranquilo. Certo. Aqui é para a gente descobrir quantidade, ou desculpa, descobrir o preço da cota, e a gente até descobriu também aqui, acabei lembrando, de descobrir também quantas cotas consigo comprar com determinado valor aportado. E aí a gente vem agora sim, né, para a marcação a mercado. Então, diariamente, o administrador, ele precisará fazer esse cálculo aqui. Claro, ele não vai fazer também numa planilha de Excel, né? Então, já existem sistemas para isso que facilitam o trabalho do administrador. Vamos lá. O que que a gente vai fazer aqui, né? Então, a gente aqui já tem um aporte, né, de R$ 500, os mesmos fundos, temos o patrimônio líquido aqui, já está calculado, tá? Então, já teve o ativo lá, já foi descontada a taxa de administração, e foi resultado, né, nesse patrimônio líquido aqui, e temos a mesma quantidade de cotas também. Já sabemos como descobrir, né, como descobrir o preço da cota, então a gente vai dividir o patrimônio líquido dividido pela, pela quantidade de cotas dentro do fundo. Temos o preço da cota aqui, e aí o administrador ali, quem está responsável por fazer a marcação ao mercado, ele vai
precisar olhar, eu trouxe aqui, claro, de modo geral, né? Mas ele vai precisar olhar ativo a ativo, né? Então, um por um, ele vai olhar o novo preço. Então, ações de Petrobras, ontem estava R$ 25, hoje está R$ 25,80. Então, vou precisar atualizar que não é mais 25, é 25,80, tá? Então, ele vai fazer tudo isso. Claro, como aqui a gente está trazendo um exemplo mais simples, vou colocar simplesmente a valorização aqui da cota, tá bom? Só tirar aqui, estou na frente. Tá. Então, vou pegar o patrimônio líquido do fundo e vou multiplicar. Só fazer aqui para ficar logo direto. Patrimônio líquido do fundo, vou multiplicar pelo percentual e depois eu vou somar com o mesmo patrimônio líquido. Prontinho, temos o novo valor ali, o novo PL, né? Novo patrimônio líquido do fundo. Pronto. A partir daqui, vou precisar só fazer o cálculo do preço da cota novamente, né? Tenho o patrimônio líquido do fundo e vou dividir pela quantidade de cotas dentro do fundo. Bem tranquilo. Aqui a gente consegue observar o porquê, né? O porquê que a gente precisa fazer a marcação ao mercado e como que se evita aquela transferência de riqueza entre os cotistas que a gente tanto vê na questão, né? Então, o que que acontece? Aqui no dia 1, se a pessoa for lá comprar essas cotas aqui, ela vai encontrar essas cotas por esse preço, seja uma marcação a mercado de abertura ou de fechamento. Será esse valor. Se eu for no dia 2, né? Se eu for no dia 2, já é um novo valor de cota, certo? E é por isso que a gente vê essa diferença. Se eu dividir aqui, por exemplo, vou fazer só um aqui, só o do renda fixa, tá? Vou dividir aqui os R$ 500 dividido pelos R$ 6, que é o preço da cota. Então, vou conseguir comprar 83 cotas. Se eu for no dia 2, o mesmo valor, o mesmo fundo, vou dividir pelo novo valor de cota, e aí eu vou conseguir comprar somente 81 cotas, tá? Então, por isso é tão importante a marcação a mercado. E mais uma vez, aqui a gente está falando de valorização, né? Mas a gente poderia estar falando também de desvalorização, tá? Então, o preço dessa cota não é mais R$ 6, é 5,50, 5,60, enfim, vou conseguir comprar mais cotas com o mesmo R$ 500 que eu tinha, né? Que eu tenho ali em mãos para fazer esse aporte, tá? Então, é essa dinâmica da marcação a mercado. E aí a gente já viu, né, que o por que fazer essa marcação a mercado. Quem é que faz? Acredito que todo mundo já sabe, tá? É o administrador, tá, gente? O administrador é o responsável por fazer essa marcação a mercado diariamente, tá? Diariamente. E também alguns fundos, eles não precisam, tá? Alguns fundos, eles são exceção a essa regra e não precisam fazer a marcação a mercado. Alguém chuta aí algum fundo? Pode repetir a pergunta, Islene? Qual fundo ele não é obrigado a fazer a marcação a mercado? Então, ele faz se ele quiser. Seria o fundo cambial? Ah, boa. Fundo cambial, mas não, tá? Fundo cambial também precisa fazer diariamente. Ali deram outro lance ali, né? Renda fixa. O renda fixa também ele precisa fazer, tá? Mais alguém? Deixa eu só mudar aqui a cor. Calma Enquanto aí, tô isso. consultando meus cadernos.
qual fundo não precisa fazer a marcação a mercado, né? Fundo Tá. imobiliário? Assim, o fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário por... Não, não, na verdade, também não. Também não. Eu confundi aqui com fundo fechado, né? Mas não, também não. São O os fundos... multimercado? Também não. Ó, vou prometer um prêmio aqui para quem acertar, hein? Mas tem que dizer o nome e por quê. Não basta só chutar, não. Tem que dizer por quê, né, Slene? Tá, vamos lá. São os fundos... Opa! São os fundos exclusivos, tá? Exclusivos. Por quê? Nos fundos exclusivos, existem quantos cotistas, né? Ou então, não existe aqui nos fundos exclusivos as vendas das cotas, tá? O principal motivo da marcação a mercado é justamente evitar a transferência de riqueza entre cotistas. Vocês lembram, né? Então, o que que acontece? No fundo exclusivo é só uma pessoa que está... Opa, desligou aqui. Só ligar aqui. Só um minuto. É somente uma pessoa que está dentro daquele fundo, né? Então, geralmente é um fundo de pensão, é um fundo de previdência. Então, quem que é o cotista daquele fundo? É somente o fundo de pensão. Pronto, acabou, né? Então, se não tem outro cotista que possa entrar naquele fundo, ou então não, aquele cotista ele não vai vender aquela cota para outra pessoa, tá? E por isso não tem o risco, não tem ali a possibilidade de haver a transferência de riqueza entre esses cotistas, tá? Que vai transferir para ele mesmo a riqueza, né? Então não faz sentido. Exatamente, exatamente. E aí esses fundos eles vão fazer eventualmente, claro, né? Eles vão fazer essa marcação ao mercado. Mas aí vai ser de acordo com a necessidade do próprio cotista ou do próprio fundo, né? Então, sei lá, uma vez por mês eles vão atualizar ali o valor dos ativos ali dentro da carteira, ou a cada semestre, ou a cada trimestre, enfim. Mas não tem essa necessidade por lei, né? Não tem essa necessidade por lei de efetuar essa marcação a mercado, tá? E aí lembrem, caiu uma questão aqui, não tenho certeza se é o fundo exclusivo, fundo restrito, como que eu vou desempatar, o que que pode me ajudar? Lembrem do objetivo da marcação a mercado, tá? O fundo exclusivo só tem um cotista ali dentro. Então, assim, não tem a possibilidade de haver essa transferência de riqueza, porque ele não vai vender a cota e nem tem comercialização da cota do fundo no mercado, tá bom? Deixa eu só voltar aqui para a apresentação aqui no Excel. Alguma dúvida aqui desses valores, desse cálculo? Tá mais ou menos tranquilo ou acabou atrapalhando tudo de vez? Tá tranquilo, achei bem esclarecedor sua metodologia. Estou começando a entender mais profundamente, né? Com você fazendo esses cálculos aí na tela, tá facilitando bastante. Ótimo, maravilha. Pronto, então a gente olha a Pamela chegando aí. É, a gente já descobriu, então, como que se faz, né, essa marcação ao mercado e também o valor, como que se descobre, né, o valor da cota ali, como que isso ocorre também, eu acho muito importante isso, tá, gente? Até uma dica para vocês, para ajudar a fixar o conteúdo. Então, assim, é a curiosidade. Poxa, mas a gente escuta falar tanto, né, de marcação a mercado, de valor de cota, mas como que efetivamente isso ocorre no dia a dia do mercado financeiro, tá? Então, foi também por essa curiosidade, por essa dúvida que eu tinha, que eu acabei desenvolvendo um pouco aqui desses cálculos e, enfim, desses exemplos, tá? E aí a gente chega também na tributação, né? A tributação aqui já é uma parte, acredito que bastante chata também, né? Onde a gente vai
pode ter muita dificuldade e acabar confundindo também algumas coisas. Então, vamos lá, vamos com bastante calma aqui na tributação, que eu tenho certeza que pode gerar alguma dúvida ali na frente. Tá? Eu não estou conseguindo apagar tudo de uma vez. Eu acho que agora vai. Pronto. Então, lá na tributação, primeiro a gente vai falar do famoso IOF, né? Eu acho que esse é o mais tranquilo, né? Todo mundo também, tenho certeza que já ouviu falar que ele vai lá do primeiro dia até o 29º dia, e isso vai decrescendo ali conforme o prazo vai passando, né? E quando chega lá no 30º dia, já é isento, né? Então, não tem mais cobrança de IOF. Basicamente, o IOF ele é igual tanto para renda fixa, né, para renda fixa lá em CDB, títulos públicos, debêntures, enfim, como aqui nos fundos de investimento, tá? A grande exceção aqui, sempre vai ser essa exceção, são os fundos de ações, né? Fundo de ação, ele não tem a cobrança de IOF. Então, eu posso comprar hoje e vender amanhã, que eu não vou ter esse desconto no IOF, tá? Assim como as próprias ações lá no mercado de ações, tá? Nos demais fundos, vou precisar analisar o rendimento e, de acordo com a linha da tabela ali, será descontado, retido na fonte, tá? Retido na fonte. O próprio investidor, ele não precisa se preocupar com nada, né? O próprio administrador vai fazer esse recolhimento e ele só precisa esperar o dinheiro cair na conta mesmo, tá? E aí, o imposto de renda, né? Imposto de renda, aí sim, esse carinha aqui é que geralmente traz bastante confusão. Então, vamos lá. Primeiro, o Come Cota, né? No Come Cotas, primeira coisa, fundo de ações também, mais uma vez, é a exceção, né? É a exceção aqui. Não tem, né? Então, não tem Come Cota no fundo de ações. Sabemos disso. Alguns fundos também não tem Come Cotas, tá? Por exemplo, os fundos de investimento lá com a classificação previdenciária, né? Então, eu faço investimento num PGBL, num VGBL, não tenho a cobrança da antecipação do imposto de renda, justamente porque são investimentos para o longo prazo, né? Então, não faz sentido 2 vezes por ano eu penalizar o investidor com essa cobrança, né? Se bem que para os dias atuais, né, ninguém sabe aí o que pode mudar também na regra do Come Cotas para esses fundos, né? Mas por enquanto não tem. E Lu, não entendi tua pergunta. Se não tem IOF para os fundos fechados, é isso? Os fundos fechados não tem come cotas. Isso. Oi, Pamela, boa noite. Certo. Aí o que que vai sobrar aqui para o Come Cotas, tá? A gente vai ter, e aqui independentemente do tipo de fundo, tá? Renda fixa, multimercado, cambial, dívida externa, referenciado, fundo de renda fixa simples, todos esses fundos, independentemente da sua tipificação, ele vai ser classificado pelo prazo médio da sua carteira. Então, a gente vai ter dois tipos de fundo aqui para o Come Cotas, tá? Essa classificação aqui do Come Cotas, quem faz ela é a própria Receita Federal do Brasil, tá? Então, a Receita Federal do Brasil faz essa divisão de fundos de curto prazo e de longo prazo, tá? Basicamente é isso. Então, o que é que vai diferenciar esses dois fundos? Esses dois fundos. Vai ser o prazo da carteira, tá? Da carteira. Aqui, no curto prazo, serão menores do que 365 dias.
e no longo prazo maiores do que 365 dias. Como que se faz, né? Como a gente está trazendo aqui no dia a dia também, vamos fazer, não trouxe o cálculo aqui, mas basicamente é isso. Vou pegar o ativo A, vou descobrir ali o prazo dele, né? Ativo A tem um prazo de 820 dias. O ativo B tem o prazo de 650 dias. O ativo C tem um prazo de 480 dias. Então, vou pegar o prazo de todo mundo, vou tirar a média, né? E aí, dependendo do valor dessa média, se for de curto prazo ou se for de longo prazo, dependendo do resultado, o fundo ele será enquadrado em uma dessas duas regras, tá? Então, como que se faz, né? Efetivamente pegando ativo a ativo, pegando o seu prazo e dividindo ali pela quantidade de ativos que tem ali, e aí eu vou descobrir o prazo médio da carteira, tá? Aqui a gente vai descobrir a alíquota, né, de cada um. Então, a alíquota de cada um vai ser o de curto prazo 20% e o de longo prazo 15%. Acredito que até aqui é bem tranquilo também, né? As datas a gente já sabe, o último dia útil do mês de maio e do mês de novembro, bem tranquilo, tá? E como que vai funcionar esse cálculo aqui de maneira bem superficial, tá? A gente viu lá, exemplo, né, o preço da cota a 5,5, por exemplo. Quando chegar lá no dia 31 de maio, por exemplo, 31 de maio, vou olhar o novo valor da cota e vai estar, exemplo, né, R$ 6. Então, eu vou diminuir aqui um pelo outro, né? Opa, deu 95 centavos, a diferença de um para o outro. 95 centavos. Em cima desses 95 centavos, eu vou descobrir o rendimento ali naquele período e aí vou descontar em quantidade de cotas, tá? Então, o valor da cota, ele não vai mudar também, tá? O valor da cota, ele não vai mudar. O que vai mudar é a quantidade de cotas, que hoje em dia nem consigo precisar isso, mas quando eu fiz, por exemplo, a CPA 20, essa questão era certa. Vinha muito perguntando assim, a taxa de administração ela vai incidir sobre o quê, né? Lá na taxa de administração, a gente vê ela diminuindo o valor da cota, né? O valor da cota. Aqui eu vou ver diminuindo o valor da cota, né? O valor da cota. E no Come Cotas, a gente não vai ver diminuindo esse valor, mas a gente vai ver diminuindo a quantidade de cotas, tá? Então, na taxa de administração, eu vejo diminuir o valor da cota, no Come Cotas, eu vejo diminuir a quantidade de cotas, tá? Então, isso também pode ser uma pegadinha ali, pode ser uma pergunta um tanto capciosa, né? Para tentar lubridiar vocês, e aí vocês precisam ter esse conceito em mente para saber também que existe essa diferença entre esses cálculos, tá? Aqui é no Come Cotas. Bem tranquilo, mais ou menos tranquilo, né? Que a gente já entendeu. Só que tem também a tributação no próprio resgate. E aí a gente tem a exceção nos fundos de investimento, sempre vai ser o fundo de ações, e aqui, nesse caso, será de 15%. Então, vou pegar meu rendimento ali no fundo de ação, desde quando eu fiz a aplicação, vou tirar os 15%, pronto, e acabou, não precisa me preocupar com mais nada, né? Então, o fundo de ações ele vai ter essa exceção aqui também na tributação no resgate, tá? No resgate. Para os demais fundos, e aí mais uma vez, renda fixa, multimercado, cambial, referenciado, renda fixa simples, todos os tipos de fundos que vocês imaginarem, gestão ativa, passiva, vai estar todo mundo aqui, menos, com exceção, né, do fundo de ações, vai estar todo mundo aqui inserido nessa regra, tá? Então, como que vai ser aqui no resgate? Também muito parecido com a própria renda fixa, né? Com a própria renda fixa. A gente tem lá tabela regressiva
tabela regressiva do imposto de renda, da renda fixa, e vai ser exatamente isso aqui para os fundos, né? Então, de 0 a 180 dias, de 181 dias a 360, de 361 a 720 e maior do que 720, né? Maior do que 720, pronto. E aqui as alíquotas, né? Aqui as alíquotas. 22,5%, 20%, 17,5% e 15%. Até aqui é tranquilo, gente? Tá suave? Tranquilo. Preciso ir mais devagar, com mais calma? Tá bom nesse ritmo? Falem aí, tá? Pronto, tá tranquilo. Beleza. Então, aqui a gente já vê isso também lá na renda fixa e vai ser muito parecido para os fundos de investimento. E mais uma vez, a própria Receita Federal do Brasil, tá? Vai classificar aqui também os fundos, todos esses fundos, em curto prazo e longo prazo, tá? Curto prazo e longo prazo. E aqui não muda nada, tá? Então, o que que vai acontecer? Exemplo, vou primeiro lá para o longo prazo, pega toda a tabela. Então, o longo prazo, ele vai conseguir pegar toda essa tabela. Se eu passar 800 dias investido nesse fundo, paguei come cotas, paguei muito come cotas, né? Fiquei um prazo muito longo ali, paguei os come-cotas 2 vezes ao ano e, quando eu for fazer o resgate, vou cair na última linha lá da tabela e pagarei os 15% sobre o retorno que eu tiver durante o período, tá? Durante o período. No longo prazo. E no curto prazo? O fundo, que é aquele primeiro exemplo lá, né? Renda fixa curto prazo. Fiquei 800 dias investido nesse fundo. Paguei todas as comicotas lá 2 vezes ao ano, nos meses de maio e novembro. Quando chegou lá no momento do resgate, vou pensar, né? Vou pensar que vou pagar ali os 15%, porém, eu não consigo chegar nessa linha, tá? O curto prazo, vou colocar aqui, o curto prazo, ele consegue chegar somente até a segunda linha, tá? Consegue chegar somente até aqui. Então, o longo prazo, vou usar a mesma tabela, da mesma forma que na renda fixa, e no curto prazo, vou usar a mesma tabela, da mesma forma, porém, eu não consigo sobrepor ou passar ali da segunda linha dessa tabela, tá? Ó, a Pamela tá falando que já fez essa daí, né? Beleza, que ótimo. Então, eu acredito que foi mais ou menos nessa linha de raciocínio aqui, né? Quando eu fiz a CPA 20 aqui, eu tive inclusive um pouco de dificuldade justamente por conta dessa questão, tá tendo um mau contato aqui. Então, o que que aconteceu, né? Sabia de certeza sobre come cota, sobre 15%, 20%, e lá na questão veio que a pessoa ficou X dias com aquele ativo ali, investido naquele ativo, e aí, quando ela fez o resgate com, sei lá, 600, 700 dias, não vou lembrar aqui, eu falei assim, tá, e agora? Né? O que acontece? Como é que fica a situação da pessoa? Então, se for longo prazo, vai acompanhar toda a tabela. Se for curto prazo, vai acompanhar até a segunda linha da tabela, tá, gente? Igual que nem na própria renda fixa mesmo, lá como a gente está acostumado, tá bom? Bem tranquilo, não tem alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Deixa eu só interromper aqui para eu ver se eu consigo parar esse mau contato aqui no meu mouse. Vou, inclusive, travar aqui, tá, gente? Só um minutinho. Vamos fazer assim, 2 minutinhos já eu volto, tá? Beleza.
Estão conseguindo ouvir agora? Estão conseguindo ouvir? Ah, pronto. O microfone estava desligado aí, não ia ouvir mesmo. Tá, então, retomando, né? Agora sim, todo mundo ouvindo. É, a gente trouxe, né, até a forma que vai se dar ali a tributação no resgate em todos os fundos, tá? Lembrando que ações é diferente e tirando as ações, né, para os demais fundos, vai ser ali, dependendo do prazo, dependendo de onde eu vou encaixar na tabela e se for um fundo de curto prazo, conseguirei ir somente até a segunda linha, né? Até os 20% de alíquota, tá? Essa alíquota mínima para um fundo de curto prazo. Tá, então a primeira questão, geralmente é a questão que cai, né? Sempre cai. Essa daqui é aquela que a gente levanta as mãos para o céu e agradece, que é um pontinho garantido. Tenho certeza que é tranquilo para vocês. Se quiserem, podem mandar no chat aí a alternativa que vocês acham que é a correta, e aí eu já corrijo aqui, tá bom? Letra A, conflito de interesses. Certinho. Essa daqui eu acho que é a mais tranquila, né? Então, só para a gente pegar um pouco o ritmo, né? E aqui também serve para até para a gente trazer um resumo ali do que é efetivamente um fundo de investimento, tá? Então, a gente está falando aqui da prestação de serviço que consiste na administração, na gestão de recursos de terceiros, né? Então, por isso existe a parede da China ali, o Chinese Wall, para poder separar quem trabalha com o recurso próprio da instituição financeira das pessoas que trabalham com o recurso dos cotistas, tá bom? E aí vai evitar, evidentemente ali, o conflito de interesse entre esses dois segmentos ali dentro da instituição. Bem tranquilo. Essa é a letra D, Desculpa, D de dado, B de bola. D de dado. Não sei se a Lu vai querer também dar o palpite dela, mas eu já Eu tô vou em começar. dúvida. É porque Tá. não é só renda fixa, né? Ai, não sei. É capciosa essa, Leno. Avacalhou. Vale chutar, vale chutar. Aqui a gente ensina até chutar, né? Então, se não souber, a gente tem que ter a técnica também para o chute. Tô em dúvida entre a C e a D. Certo. Aí na prova, aí iria de quê? Olha, eu acho que eu iria na C. Não sei. Ai, Leno, não sei. Tá. Igual uma aluna que a gente tinha aqui que falava assim, olha, eu sei que é a C, mas eu vou na D. Aí sempre errava. Ah, mas tu sabe que é a C, então vai na C ou vice-versa, né? Tá. Aqui essa aqui realmente geralmente a gente tenta trazer aqui o mais próximo da prova, né? O que acontece na prova. E basicamente o que a gente vai ver na prova é isso daqui, né? Duas alternativas em que a gente assim, não vai ficar nem dúvida, né? Então, assim, essas duas aqui eu tenho certeza que não é. Islene,
Eu Oi. abri aqui a minha tela porque o videozinho aqui do pessoal tava do lado, não tava tampando aqui as questões. Ah, Agora não tava conseguindo que ver eu tô tudo, lendo né? ela completa. Não, Ah, é a tá. letra C, Tá, realmente. tranquilo, tranquilo. Esquenta a Tá. cabeça. E aí, a gente realmente vai ficar em dúvidas ali, geralmente, né? Geralmente, entre duas questões lá na prova, né? Então, assim, esse é o mundo ideal. Eu ficar em dúvida ali entre duas alternativas. Algumas questões mais chatas, posso ficar em dúvida em três, né? Mas o importante é, eu sempre vou precisar eliminar o máximo de alternativa possível. Aqui, logo de cara, vocês eliminaram duas, né? Então, ficou entre C e D, tá? Então, é a letra C, realmente. E por que a letra C, né? Porque, principalmente, a gente precisa, o que está correto nas duas aqui é o que está sendo transicionado no mercado, né? Esse é o que está certo nas duas, porém, não é só ali como a Luciana trouxe, né? Não é só de renda fixa, então vai ser de todos os ativos e principalmente o preço desses ativos que está sendo negociado no mercado. Algumas delas vai trazer também assim, vai trazer o preço de aquisição do ativo. Então, assim, não é o preço de aquisição. O preço de aquisição é o preço que o gestor comprou ali aquele ativo. Ok, mas sei lá, passaram-se 6 meses. Esse preço de aquisição, ele não me serve mais, né? Precisa ser o preço de mercado na data de hoje, tá? Então, é o preço de mercado, o preço negociado no mercado, o preço em que como pode vir também em que as pessoas estão dispostas a pagar sobre aquele ativo, enfim, pode vir algumas outras outros conceitos, né, outras palavras parecidas ou sinônimos também, tá? Para a gente ficar esperto. Essa tá difícil, hein? Hum. Muito difícil. Isso daqui tá tão difícil que colocaram até dois pontos de interrogação aqui, é só para Eu vou chutar. pode falar. Luciana também, se quiser, fica à vontade, tá? Letra, letra B de bola, vender opções de venda de. Certo. Calma aí que eu tô olhando aqui minhas anotações.
Ah, eu também vou de B, Leno. Certo. Vamos lá. Opa, ainda não. Foram de B, né? Então, o primeiro ponto aqui, o que a gente precisa, vamos resolver com bastante calma essa questão. Primeiro que não é uma questão de fundo de investimento, né? Tá aqui dentro do fundo de investimento, tá falando sobre fundo de investimento. Porém, se a gente for analisar a fundo, né, a gente está tratando aqui um pouco sobre gestão de risco de uma carteira, nesse exemplo aqui, gestão de risco de um fundo de investimento. Então, esse gestor, ele é o gestor de um fundo de ações ativo, né? Então, para aproveitar o embalo, o resumo, por ser ativo, ele vai buscar superar um índice de mercado, geralmente o próprio Ibovespa. Só que a questão ela está trazendo que ele tá preocupado ali com o risco sistemático, né? Então, aquele risco que pode pegar todo mundo de surpresa e dar ruim, né? Ah, deu ruim para todo mundo, o risco sistemático. Então, como que esse gestor ele pode se proteger, né? Então, a gente precisa analisar aqui que ele já está comprado em alguma coisa, tá? Então, ele já está comprado, vou colocar como exemplo o Ibovespa. Já está comprado, ele já assumiu esse risco, né? Para ele equilibrar ou mitigar esse risco, ele precisa realizar uma operação oposta, tá? Ele precisa realizar uma operação oposta. Se ele comprar contratos futuros de Ibovespa, ele está se comprometendo novamente em comprar mais o mercado. Então, aqui ele vai estar potencializando o seu risco. Então, não é a letra A, tá? Aqui na letra C, deixa eu ver, vou pular, não. Tá, letra B, né? Vender opções de venda de Ibovespa, tá? Então, se ele vender uma opção de venda, quem comprar essa opção de venda vai ter a opção de vender. Porém, é ele que está vendendo. Então, imagine, eu sou o gestor do fundo. Eu estou dando, né, estou vendendo a opção para alguém vender. Se essa pessoa executar essa opção, eu sou obrigado, mais uma vez, obrigado a comprar. Então, mais uma vez, eu vou estar comprando Ibovespa, tá? Então, não é esse caminho aqui também da letra B. Bem chata essa questão, né? Letra C, tá? Eu vou vender contratos de Ibovespa futuro. Aqui sim, né? Então, eu já estou comprado em algo. Vou ter a opção ali, né? Vou comprar uma venda de Ibovespa. Então, vou estar vendido, né? A gente chama lá no mercado de estar vendido em Ibovespa. Então, vou estar apostando na queda aqui das Nossa, ações Islena, me confundi, cara. ou do próprio Eu, Ibovespa. meu Deus, eu tô com essa anotação aqui do mercado futuro. Quando ele tá vendido, ele acha que o preço vai cair, né? Então, Uhum, é aí que ele faz o exatamente. hedge. Caramba, eu me confundi. Exatamente. Não, mas é assim, é aquela questão que o filho chora e a mãe não vê mesmo. Assim, é bem tenso, né? E aqui, né, para concluir na letra D, se ele comprar mais uma vez, né, comprar opções de compra, mais uma vez ele vai estar potencializando o seu risco, né? Então não é. Aqui seria se ele comprasse, né? Se ele comprasse aqui, comprar opções de venda, aí ok também, né? Então eu tenho a opção de vender algo, nesse caso o Ibovespa, né? Então eu estou numa ponta oposta. Para esse caso aqui, para se proteger, ele sempre vai precisar fazer uma direção oposta do que ele já está fazendo, né? Então, como ele já está comprado em Ibovespa, ele precisa de alguma maneira garantir uma venda não total, né? Não total, isso não existe, quer dizer, não é recomendado, mas para mitigar um pouco do risco, vamos supor que ele pegue 20% da carteira
Fala assim, ó, vou diminuir a minha exposição a esse risco e eu tenho a possibilidade ali de fazer uma operação oposta de até 20% do tamanho da minha carteira, tá? Que é muita coisa também, 20%. Certo? A gente estava no Clareou? caminho, né? Sabia que era É, não, vender. sim, sim. Mas essa daqui não tem jeito. É aquela questão que na prova eu vou pular, né? Então, senão, é que eu sempre falo, né? Fiquei muito na dúvida, tô lendo mais de uma vez, não tô conseguindo raciocinar. Pula a questão, marca, tem a opção de marcar lá embaixo, marca aquela questão para vir depois com mais calma e vida que segue, né? Vida que segue. Depois, com mais tempo ou não, né? Com mais tempo ou não, posso voltar lá e analisar a questão com mais calma, tá? Mas é uma estratégia de resolução de prova também, tá, gente? Pulem as questões que vocês não sabem, ou que é muito grande, ou que é muito complexa, ou que está demandando muito tempo, então já passa ela. Vai para a próxima. Aí não fala qual que é a tipificação desse clube? É, não fala. Eu acredito que seja 15%. E Pâmela, se quiser resolver também, tá? Fica à vontade. Não sei se está conseguindo falar, se está conseguindo ouvir. E Daniela também, tá? Se não souber, pode É, chutar, não tem problema. tô pensando aqui, porque não me fala o prazo, não tem aí a Aham. tipificação. Tô pensando. Chutei 15% porque clube de investimento vem logo na minha cabeça, clube de ações, sei lá. Aí eu coloquei Se, 15%. se for um clube de investimento de renda fixa. Então já era. Ah, mas eu vou permanecer no meu 15, vai. Eu lembro também. Boa noite, Lena. Naquela hora Boa que é noite. menino chorando, né? Aquela confusão, e não deu de eu responder. Eu acompanho, corro ali, mas desculpa, tá? Não, esquenta. Mas assim, eu tô com a Lua, que eu creio que seja 15%, porque teve uma base ali, mais ou menos a história do Lucas Silva, ele falava que o clube de investimento tem uma alíquota meio fixa ali, né? Não sei se é mais ou menos isso. Mas eu não lembro muito bem, tô sem minha cola aqui. Eu tenho que olhar um pouquinho sobre onde eu te falei, né? A parte do Uhum. investimento ali eu ainda tô meio segura. Certo. Obrigada, viu? Ah, Tá vendo? oi, Dani. Dá uma Pode ajuda falar. aí. Tá, Esse fundo aí, qual que é, assim, é ações? Tem algum percentual aí que é negociado? Dá uma ajuda aí pra... tá bom, vamos lá. Na verdade, assim, o clube de investimento, ele já tem algumas regrinhas
intrínsecas a ele, tá? Então, assim, o clube de investimento, o que a gente precisa lembrar dele, que é de três a 50 pessoas, né? Então, de 3 a 50 cotistas, e o PL dele, o patrimônio líquido dele, precisa ter pelo menos 67% dele investido em ações ou naqueles mesmos ativos que já são lá do rol do próprio fundo de investimento em ação, tá? Então, não existe o clube de investimento que se enquadre, por exemplo, em renda fixa ou em multimercado, algo do tipo. Fala assim, mas um clube de investimento ele não pode investir em renda fixa, então? Então, assim, pode, né? Na verdade, ele pode investir em renda fixa, ele pode investir no câmbio, né? Ele pode investir sei lá, em dívidas do exterior, em todos os ativos possíveis. Porém, existe essa pequena trava aqui, né? Pequena trava não, existe essa trava de 2,67% tá vinculado às próprias ações. Por isso, Ah, então né? é Por isso, 15%. isso, exatamente. Por isso, ele vai ser enquadrado ali igual aos fundos de ações, tá? Vai ficar nos 15%. Então, aí é outra dúvida, outra curiosidade que a gente pode ter também, né? Mas não existe o clube de investimento de renda fixa? Então, não, né? Os clubes de investimento, eles não são um clube de investimento em ações, tá? É só clube de investimento mesmo. Mas, dentro da própria regra dele ali, segundo a própria CVM também, né? A própria CVM, é que tem aí esses limites ali de patrimônio líquido, e por isso ele já se enquadra como se fosse um fundo de investimento em ações, tá? Olha aí, Islene, tu querendo me aplicar uma pegadinha, hein, Islene? Tem que dificultar um pouco também. Ah, essa é tranquila. A letra B, Letra aumentar a B. taxa de administração. Letra B de boi. Isso, exatamente, exatamente. Eu tava lendo aqui ainda, tá? Vocês estão muito rápidos. Tava lendo, então. Tá certo, essa daqui também mais tranquila, né? Essa daqui eu gosto sempre de trazer um exemplo que a gente viveu isso daqui há pouco tempo, né? Viveu isso aqui há pouco tempo. Não sei se vocês vão lembrar, mas lá em 2020, agora eu não lembro exatamente se era 2020 ou era 2021, mas a Selic estava a 2% ao ano, né? Então a Selic a 2% ao ano. Já pensou que loucura? Então o que estava acontecendo? Alguns fundos de investimento de renda fixa, eles tinham ali é, 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 a promessa, enfim, a política de investimento era entregar 100% do CDI ali nos fundos passivos, né? Ou então superando um pouco o CDI nos fundos ativos. Porém, o CDI, ele acompanha a própria Selic, né? Então, o retorno do fundo basicamente era 2% ao ano. E alguns fundos, principalmente dos grandes bancos, né? Eles tinham uma taxa de administração ali um pouco mais salgada, né? 3%, 2,5% ao ano. E aí, quando começaram as reclamações ali, principalmente dos influencers, né? As influências digitais ali começaram a falar, olha, o fundo está cobrando 2% ao ano e tem a promessa de entregar 2% ao ano. Então, eu estou pagando para deixar meu dinheiro ali, não vai render nada. E aí, todos os administradores, todos os gestores, enfim, se reuniram ali e acabaram baixando essas taxas, né? Todo mundo baixou a taxa. E para baixar a taxa, né, a redução da taxa de administração, ela não precisa de nenhuma reunião de cotista, né? Então, se o cotista ele vai pagar menos, o administrador pode baixar sem problema nenhum. O problema foi quando voltou, né? Então, a Selic voltou a subir, chegou lá no patamar ali de 13,75, se não estou enganado, mais alto. E aí, para fazer esse caminho de volta, para aumentar as taxas do fundo,
os administradores precisaram convocar os cotistas, né, as assembleias dos cotistas, para decidir ali quer dizer, pela majoração ou não da taxa de administração. Eu pessoalmente lembro de receber alguns e-mails para fazer essa votação e fiz questão de participar, né? Falando, não, se está conseguindo sobreviver aí com 1,5%, ou até alguns, né, ainda estavam em 2%, então permanece os 2%, não tem por que subir tanto a taxa de administração assim, né? Alguns não conseguiram subir, mas a grande maioria, pela quantidade de pessoas que acabam participando ali, não ser muito grande ainda, acabaram subindo as taxas com o aval dos próprios cotistas, tá? Um pouco do dia a dia também, o que eu lembro, que a gente viveu isso há pouquíssimo tempo, né? Questão aí de 2 anos atrás, quase 3 anos atrás. Acho que era isso, né? É isso mesmo. Então, trouxemos aí 5 questões. Vou pedir desculpa já pelos pequenos problemas técnicos aqui com o USB do computador, mas conseguimos resolver. Alguma dúvida que ainda... Pamela, não me esqueci de ti, tá? Falei no início aqui que tu tinha me mandado uma questão, não deu tempo de inserir ela aqui, mas vou fazer um vídeo aqui para ti. Vou subir lá para o YouTube, mandar lá no grupo depois, aí todo mundo pode participar também e acabar vendo uma dúvida que a Pamela mandou sobre o fundo, sobre uma questão sobre fundos, tá? Obrigado, Temos só Lu. agradecer mesmo pela sua contribuição aí. Com certeza, nós saímos daqui com mais conteúdos, né, do que a gente já tinha antes, aprendendo de uma forma diferente. Isso é bacana também. Acredito que todo conhecimento ele é válido, né? Então, assim, gostei muito da sua metodologia. Sempre que eu puder, vou estar participando. Já vou lá te seguir. Não sei se você tem canal no YouTube, mas já vou seguir lá para poder apoiar também. Tá? Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe e tenha uma ótima noite. Obrigado, Daniela. A gente tem sim, tá? Inclusive, essa aula aqui vai estar lá no YouTube também, já, como eu falei, tem o vídeo anterior a essa aula, dando um introdutório com alguns conteúdos, e aí a gente vem aqui e discute um pouco mais. E fique à vontade também para trazer sugestões, tá, gente? Que a gente sempre pede. Mandem questões difíceis, não estou entendendo, ou acabei acertando, mas não sei o porquê essa alternativa. Mandem para a gente, que isso acaba sendo até o próprio insumo para a gente trazer conteúdo para vocês também, tá bom? Por hoje, acredito que é isso. Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês, bons estudos, tá? E a gente se vê lá no grupo, a gente se vê nos vídeos, nos próximos vídeos e nos próximos encontros, tá bom? Por nada, Pâmela. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Fiquem com Deus.